Desde o nascimento da Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso planeta jamais conheceu a quietude. Ele surgiu a partir de poeira cósmica e fragmentos incandescentes que colidiam sem cessar no espaço primordial. No início, era uma esfera ardente, um verdadeiro inferno de magma em constante ebulição, golpeado por meteoros gigantescos que traziam tanto destruição quanto elementos fundamentais para a formação dos oceanos e da atmosfera. Era um mundo instável, onde vulcões expeliam gases tóxicos, tempestades elétricas riscavam o céu sem cessar, e mares ferventes se formavam e desapareciam em questão de milênios. Aos poucos, com o resfriamento gradual, a crosta sólida começou a se consolidar, e as primeiras massas de terra emergiram sobre o manto em movimento. Essas placas, em eterno deslocamento, moldaram continentes, abriram oceanos e deram início aos primeiros padrões climáticos. A história da Terra é uma narrativa de extremos inimagináveis. Houve momentos em que quase todo o globo foi coberto por gelo, transformando-se no que os cientistas chamam de terra-bola de neve. Durante milhões de anos, glaciações intensas congelaram oceanos e engessaram a vida em condições severíssimas. Mas também houve períodos opostos, de calor sufocante, quando vastas florestas tropicais cobriam regiões hoje áridas e crocodilos habitavam áreas que atualmente são desérticas ou geladas. Essa alternância entre gelo e fogo demonstra a força da dinâmica planetária. 5 grandes extinções em massa marcaram essa jornada. Cataclismos que apagaram até 90% das espécies. Cada uma delas trazida por eventos como erupções vulcânicas colossais, impactos de asteroides e mudanças abruptas na composição da atmosfera e dos oceanos. E ainda assim, após cada colapso, a vida encontrava caminhos para renascer e se reinventar. A evolução da vida esteve sempre atrelada a essas mudanças. Primeiramente, organismos microscópicos dominaram os mares, alterando a química da atmosfera ao liberar oxigênio. Essa lenta transformação abriu espaço para seres mais complexos e, após milhões de anos, para a colonização da terra firme. Plantas, insetos, répteis e, posteriormente, mamíferos surgiram em meio a ciclos de instabilidade, adaptando-se ou perecendo diante das exigências do clima. Dinossauros dominaram o planeta por mais de 150 milhões de anos, até serem aniquilados por um evento súbito que mostrou o quanto a vida é vulnerável às forças geológicas e cósmicas. Após sua queda, os mamíferos prosperaram, preparando terreno para o surgimento dos seres humanos. Nós, fruto de uma longa cadeia de adaptações, carregamos em nossa própria história biológica as marcas das mudanças climáticas passadas. Hoje, ao olharmos para o planeta do espaço, percebemos que a narrativa continua, mas em um ritmo diferente. O debate moderno sobre o clima é intenso, polarizado e repleto de interesses econômicos e políticos. De um lado, os negacionistas argumentam que o aquecimento global é um mito ou um exagero, defendendo que as forças naturais sempre controlaram o destino da Terra e que nossa influência é mínima. De outro, os cientistas que estudam os ciclos climáticos reconhecem que sim, o planeta passou por múltiplas eras de aquecimento e resfriamento, mas destacam que a velocidade atual é sem precedentes. Finalmente, há aqueles que defendem a visão de que as ações humanas, a queima desenfreada de combustíveis fósseis, o desmatamento em larga escala, a industrialização e a poluição estão acelerando processos que antes levariam milhões de anos para ocorrer, criando um cenário novo e perigoso. As evidências científicas são abundantes. Registros de gelo na Antártica e na Groenlândia guardam bolhas de ar presas há centenas de milhares de anos, revelando a composição da atmosfera em diferentes eras. Sedimentos marinhos, fósseis e formações rochosas
contam uma história detalhada de ciclos e catástrofes. A análise desses dados mostra que o planeta, de fato, já oscilou entre climas extremos, mas que a concentração atual de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa não encontra paralelo nos últimos milhões de anos. Isso significa que, embora as mudanças climáticas sejam naturais, o fator humano atua como um acelerador poderoso, capaz de alterar o equilíbrio em poucas gerações. Basta lembrar o que ocorreu com a Pangeia. Quando o supercontinente existia, unindo todas as terras emergidas, correntes oceânicas e ventos assumiram padrões diferentes, gerando climas extremos em regiões interiores, secas prolongadas e desertos gigantescos. Quando a Pangeia se fragmentou, novas cadeias de montanhas se ergueram, oceanos se abriram e o clima global sofreu transformações drásticas. Mas tudo isso ocorreu ao longo de dezenas de milhões de anos. Hoje, estamos presenciando transformações semelhantes em apenas 2 ou 3 séculos, um piscar de olhos na escala geológica. Isso explica por que tantas espécies já estão ameaçadas e ecossistemas inteiros entram em colapso. No presente, as consequências estão à vista. Geleiras derretem a um ritmo alarmante, elevando o nível do mar e ameaçando cidades costeiras. Oceanos tornam-se mais ácidos, prejudicando recifes de corais e a vida marinha. Incêndios florestais consomem milhões de hectares a cada ano. Secas prolongadas destroem plantações e tempestades cada vez mais violentas atingem populações inteiras. Tudo isso mostra que as mudanças não são apenas conceitos abstratos discutidos em conferências, mas realidades que afetam sociedades humanas em escala crescente. Ainda assim, a narrativa humana não se resume à destruição. Nossa inteligência nos deu a capacidade de compreender a história geológica do planeta e reconhecer os sinais que ele nos oferece. Temos meios para mudar de rumo, investir em energias renováveis, restaurar ecossistemas degradados, planejar cidades mais resilientes e adotar modos de vida que respeitem os limites da natureza. Cada passo nessa direção pode não impedir que a Terra continue a se transformar, mas pode garantir que a civilização humana encontre formas de sobreviver e prosperar nesse processo. O dilema que enfrentamos é histórico. A Terra já sobreviveu a impactos de asteroides, a erupções inimagináveis e a extinções massivas. Ela sempre se recuperou, criando novos caminhos para a vida. Mas nós, humanos, somos frágeis diante de tais forças. Se escolhermos ignorar os sinais, podemos nos tornar apenas mais uma espécie extinta em uma longa lista. Se escolhermos aprender, talvez possamos escrever um capítulo diferente, no qual o conhecimento e a consciência moldam não apenas nosso destino, mas também o do planeta que nos acolhe. O que está em jogo é mais do que o futuro de uma geração. É o legado de toda a humanidade. As mudanças climáticas já não são apenas fenômenos distantes, mas uma realidade que se manifesta em nosso tempo. O planeta continuará sua dança de fogo e gelo, mas a pergunta central permanece: estaremos preparados para acompanhar esse ritmo ou seremos lembrados como aqueles que tiveram a chance de agir e falharam? A história da Terra é uma história de resiliência, de ciclos intermináveis de destruição e renascimento. Agora, pela primeira vez, ela se mistura de forma indissociável com a nossa própria história.